Olá, bem-vindos de volta, Martita aqui no canal. Como vocês estão? Pessoal, eu fiz uma promessa aqui nesse canal, mas que eu não estou conseguindo cumprir. Falei com vocês há uns dias atrás que eu estava me comprometendo a vir aqui e a gravar vídeos para vocês pelo menos 3 vezes na semana. Mas graças a Deus, a minha vida assim está bem corrida, está bem agitada, eu estou com bastante trabalho, né? O que é muito bom também, já que eu estou aí nesse processo de mudança, como eu tenho falado aqui no canal. Então, muito bem-vindos todos vocês. Eu tenho ficado bem feliz, assim, que tem chegado bastante pessoas, bastante gente que está aí nesse processo também, né, de mudança, de morar fora, de morar no outro país. Então eu quero já agradecer a vocês, meus novos inscritos que têm chegado aqui no meu canal e têm compartilhado aí da mesma história, né, do mesmo desejo de migrar, né, de morar aí no outro país, morar lá na Europa. E você que está aqui, que chegou aqui nesse vídeo, que caiu aqui de paraquedas, que você ainda não é inscrito, se inscreva aqui nesse canal, deixa seu like e vamos juntos aí nessa jornada de mudança. Então vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre muitas perguntas que eu tenho recebido sobre a questão da idade, né? Tem muitas pessoas que vêm aqui no comentário e deixa aqui nos comentários do vídeo dizendo assim que eu tenho 50 anos, eu tenho 60 anos, eu tenho 40 anos, será que eu já não estou muito velho, né, para fazer uma mudança aí, para me migrar e morar no outro país, morar na Europa, sei lá, onde quer que você deseja estar indo aí viver, né? E viver aí as suas experiências, né? As suas vivências. Pessoal, o que eu tenho a dizer sobre isso? Eu conheço pessoas que estão, por exemplo, que querem ir para o país que eu quero, que é Portugal. Eu quero ir morar em Portugal. Então, eu conheço, recentemente conheci uma senhora, a gente tem mantido bastante contato, conversado quase que diariamente. Ela é uma senhora de 60 anos, ela é nordestina e ela foi para a Europa, né? Teve a iniciativa de morar lá por conta dos filhos. Ela tem 2 filhos, que um mora na Itália e o outro mora na Espanha. Então, dentre esses 2 países, né, de origem dos filhos, né, que eles estão vivendo, ela optou por morar em Portugal, porque elas que se sente mais à vontade, ela gosta mais, e ela já conhecia também Portugal. E quando foi fazer visita para os filhos, ela foi até lá para conhecer Portugal. Então, ela falou assim que não se via morando nem na Espanha e nem na Itália. Pessoal, desculpa, hoje eu tô com a minha garganta muito seca, porque aqui no meu estado o clima mudou, então a gente tá assim com um clima bem seco, mesmo com o indicador, não tem nada que dê jeito. Mas enfim, eu já estou acostumada, nós sabemos aqui no meu estado é assim, mudou o clima, chegou a nossa seca aqui, né? A gente sofre bastante aí, principalmente eu que tenho problemas com alergias, né? Então eu sofro bastante. Então em algumas vezes eu vou estar com a garganta, é só por conta dessa que tá muito seco o clima aqui. Mas enfim, continuando. Então, gente, assim, ela tem 60 anos e ela escolheu ir viver no outro país e ela escolheu Portugal. E eu estava conversando com ela, né? Tem um mês que ela está lá. E eu fui conversar com ela que eu queria saber como é imigrar aos 60 anos. Ela falou assim que não tem diferença. Ela é uma pessoa também financeiramente estabilizada, ela já se aposentou, ela é uma pessoa que aqui no Brasil ela trabalhava como gerente de RH, ela é formada em recursos humanos, então ela trabalhava numa empresa há muitos anos, né? Ela é uma pessoa assim que tem 2 graduações, né, muitas especializações, é uma mulher que viajou bastante, criou os filhos, enfim, ela foi para Portugal para ter qualidade de vida e estar perto dos filhos, né? Ela não foi para Portugal para ganhar dinheiro, para ficar rica, assim como é o meu desejo. Eu já falei em vários vídeos que eu quero ir para Portugal, eu quero migrar, morar lá para ter segurança, né? Para ter qualidade de vida, ter oportunidade de conhecer outros países. Eu sou uma pessoa que eu sou muito curiosa, eu gosto de conhecer coisas novas, então eu acho que morando ali
Eu acho, não, eu tenho certeza, eu vou ter oportunidade de estar próxima ali de outros países na Europa e ter mais oportunidades lá de conhecer outros lugares que eu desejo, né? Cultura mesmo e de adquirir conhecimento, que aqui no Brasil não é que a gente não consiga, a gente também consegue, mas há um custo, né? Os preços, valores muito alto, né? Eu, como tenho pesquisado bastante, eu sei que morando em Portugal ou em qualquer parte da Europa, mas por exemplo, eu moro em Portugal, eu quero ir para a Holanda, 2 horas de voo eu estou na Holanda. Se eu quiser ir de trem para a França, em poucas horas eu estou na França, né? Então a gente encontra essas facilidades lá. Então, essa senhora, ela se candidatou, né? Porque ela quer trabalhar, ela falou que ela não quer só viver com a aposentadoria dela. Ela foi com visto de aposentado, então ela poderia ir ficar tranquila, ela tá legalizada no país, mas ela que quer trabalhar, ela quer sim ter experiências lá e ela também quer contribuir para o país e ganhar também, né, mais dinheiro, porque os custos, né, ela falou comigo que os custos dela lá foram muito alto para um mês e elas que fazendo bastante economias. Isso que ela ainda não está morando com sozinha. Ela está morando na casa de amigos, né, que deram esse apoio para ela até que ela encontre um lugar para ela poder se estabelecer. Então, uma das coisas que ela me falou é que é impossível você conseguir sobreviver, viver, né? Na verdade, não é nem viver, é sobreviver lá em Portugal ganhando um salário mínimo, porque nós sabemos que Portugal, dos países da Europa, é o país que tem o menor ordenado, né? O melhor salário. Então, o salário lá é baixo, porque os preços também estão altos, né, gente? Assim como qualquer parte do mundo, né? Aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, depois aí da pandemia, né, que nós tivemos, e aí também tem a questão da guerra lá da Ucrânia e tudo mais, está tudo muito caro. Então, uma das coisas que ela falou e que eu acho importante é assim: então a gente tem que se planejar muito e se planejar muito bem. Então, com a questão da idade, gente, eu acho que isso é uma besteira. Eu, por exemplo, tenho 42 anos, vou fazer 42 anos agora no próximo dia 6 de julho. Então, vocês podem me enviar aqui presentes caso vocês queiram feliz aniversário, tá? Mas assim, eu sou uma pessoa que eu acho que a nossa idade está na nossa cabeça, na nossa mentalidade, né, no nosso corpo, porque eu conheço, por exemplo, né, jovens que têm uma cabeça de uma pessoa de 50, 60 anos, e eu conheço pessoas de 50 anos, 60, 70 anos que têm uma cabeça super jovem. Então eu acho que a idade, gente, a idade do nosso corpo, eu acho que não significa nada. Eu acho que o que vale é o que tá aqui na nossa cabeça, né? Então essa questão de idade, eu queria ir, mas eu já tenho 60 anos, eu já tô velho, eu já tô isso, gente. Velho é o mundo, né? Nós somos experientes. Então eu acho assim que em qualquer parte do mundo, em qualquer idade e em qualquer parte do mundo, não importa. Se você quer ver suas experiências, ter suas vivências, sabe? Você quer ir, vá viver e não perca tempo, porque a vida é uma só. Eu acho que a gente tem que parar muito com esse paradigma, né? De que, porque eu sou velha, porque eu tenho 40 anos, porque eu já sou velha. Pessoal, se você tivesse a oportunidade de ver essa senhora que eu tenho conversado com ela está fazendo testes de trabalho para trabalhar em restaurantes que elas que trabalham muito. Ela foi fazer um teste numa fábrica que elas que trabalhou muito, tanto que da fábrica ela recusou o trabalho porque tinha que trabalhar à noite. Então, para ela era muito cansativo. Uma coisa que a gente sabe que o nosso corpo vai envelhecendo, é claro que a gente vai perdendo um pouco da nossa agilidade, a gente não vai sendo mais tão ágil, né? Mas isso, gente, não impede você fazer uma mudança ou para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para outro estado, ou para outra cidade. Não importa. A nossa idade, ela está na nossa cabeça. Muita gente também tem me perguntado, Marta, você vai sozinha? Você vai com alguém? Inicialmente eu vou sozinha. Eu tenho, já falei aqui também, vou repetir novamente, né? Já falei em outro vídeo que a minha filha mais nova, ela vai servir uma missão e o meu filho está na faculdade, ele faz TI. Então, como na Europa o TI é uma profissão muito valorizada e falta muitos profissionais, então a gente conversou e nós achamos que é interessante que ele termine o curso dele para que ele vá depois, né? Já vá com uma profissão que é bem aceita.
Eu, por exemplo, eu sou formada em estética cosmética, eu sou nutricionista, né? Mas eu comecei também a minha vida como cabeleireira, como manicure, então eu sei trabalhar em todas essas áreas aí da área da beleza. Outra coisa, gente, que a gente precisa ficar atento é quando eu estou migrando, eu estou indo para o país do outro. Lá eu não tenho que escolher trabalho, lá eu vou trabalhar naquilo que aparece. Então tem muita gente que eu assisto muitos vídeos aqui no YouTube e eu vejo muita gente em Portugal, por exemplo, falando muito mal. Que, porque a gente vem pra cá pra ser escravizado, porque a gente trabalha muito. Porque lá no Brasil, eu era advogada, esses dias até achei engraçado, né? Uma moça que colocou um vídeo aqui no YouTube, ela tem um canal, ela falando, ela já está em Portugal e ela reclamando, assim, como é que se diz? Como são oferecidos os trabalhos lá em Portugal, né? Que é muito desgastante, que é muito sofrido. Então, gente, quando a gente vai para o país dos outros, é a mesma coisa quando a gente sai da nossa casa para ir na casa dos outros, né? Então, assim, na minha casa tem uma regra, na casa de todo mundo tem uma regra. Quando a gente sai do nosso país para ir morar num outro país, a gente sabe que se eu decido, eu vou morar em Portugal, eu quero fazer parte daquele país, eu tenho que entender que se eu vou viver lá, se eu estou disposta a viver lá, eu preciso aceitar as regras do país e a conviver de acordo. Então, assim, eu coloquei o meu pé no aeroporto, vou morar na Europa, vou morar em Portugal, eu quero viver aqui, eu preciso entender que lá eu preciso recomeçar a minha vida, né? Que é igual você começar os seus primeiros passos, você tem que recomeçar. Você, por mais que a gente fale assim, mas lá fala português, então eu não vou ter dificuldade. Gente, tem. Os portugueses, eles falam muito rápido. Então, assim, e muitas coisas, muitas palavras não fazem nenhum sentido, tem outro nome. Então, no início é bem desafiador, a gente tem que aprender, né? E a gente entender que quando eu estou indo, eu vou recomeçar a minha vida, tudo a Marta que eu sou, a vida que eu tenho aqui, eu deixo para trás para recomeçar uma vida nova. Então, assim, se você está indo morar em outro país, seja em Portugal, em qualquer país do mundo, se você não tem essa mentalidade, que quando você chegar lá, você está no país dos outros, né? E que você tem que aceitar que você não vai trabalhar na sua área, que você não vai trabalhar na sua profissão, exceto se você sair aqui do Brasil já por empregado, né? Na sua área, aí tudo bem. Agora, se você sai daqui sem um emprego para você ir galgar um trabalho lá em Portugal, se eu sou nutricionista aqui, gente, eu não vou chegar em Portugal e vou conseguir ser nutricionista lá. Se eu sou, né, eu também sou estudante de psicologia agora. Se quando eu já estiver formada psicóloga, eu não vou chegar em Portugal, eu conseguir ser psicóloga lá. Se eu quiser trabalhar, eu vou ter que começar a trabalhar. Eu não vou poder escolher serviço, gente, a não ser que você vá para lá com algum visto, né, de alguma coisa, por exemplo, se você for para lá para ser empreendedor, mas ainda assim, se você for para lá para empreender, você vai ter que trabalhar muito também. Se você for para lá como estudante, daí tudo bem, mas você vai ter que ter e comprovar isso para o governo que você tem alguém que vai te manter lá, que você tem condições de se sustentar. Caso contrário, você vai ter que trabalhar e vai ter que trabalhar bastante. E às vezes você vai ter que trabalhar até mais do que um português, sabe? Do que alguém que já está lá há muito tempo, porque você está chegando. E a gente começa a vida assim, né? Até porque, para a gente poder valorizar as coisas, a gente precisa de muito trabalho, e trabalho duro. Então, pessoal, o que eu tenho visto aqui no YouTube é muita gente falando mal, principalmente quem vai para o país, né, e volta de lá e grava vídeo falando coisas horríveis, horrorosas, que os portugueses são mal educados, que os portugueses são grosseiros, que os portugueses são isso, que os portugueses são aquilo. Mas assim, você sai daqui do Brasil, por exemplo, com seus hábitos ruins, né, aqui no Brasil, tem muitas pessoas que gostam de ouvir são músicas altas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que se eu estou sozinha na minha casa, eu gosto de ouvir música alta. Eu gosto de ouvir música alta no meu carro. Mas eu, Marta, eu não posso querer que o meu vizinho também goste de ouvir música alta. Eu não posso estar lá em Portugal no apartamento e colocar uma música no último volume e achar que o meu vizinho tem que concordar, que o meu vizinho tem que gostar daquilo. E o meu vizinho não gosta, gente. Então, assim, a gente precisa entender
que a gente precisa respeitar o outro, né? Aquilo que eu gosto, que é legal pra mim, que é bacana pra mim, talvez não é legal pro outro, talvez o outro não gosta, né? E a gente sabe que nós brasileiros somos mais, assim, mais calorosos, né? A gente chega falando alto, a gente chega abraçando, a gente quer beijar, a gente quer expressar os nossos sentimentos, as pessoas lá fora são diferentes da gente. E a gente precisa entender isso, ter essa consciência que o outro é diferente de mim. Né? Então as pessoas vão lá e eu vejo muitos, porque lá em Portugal as pessoas são xenofóbicas, que as pessoas são isso, que as pessoas são aquilo. Só que assim, eu acho que a gente tem que se olhar pra gente e falar assim, tá, mas como é que eu estou me comportando, né? O que que eu fiz que levou o outro a se comportar dessa forma comigo, gente? Então a gente precisa ter essa consciência, não é só a gente abrir a boca, falar mal do outro, que o outro fez isso pra mim, que o outro não sei o que, tá, mas e que eu, o que que eu fiz? Né? Será que talvez as minhas ações não levou que a outra pessoa agisse dessa forma comigo? Então acho que a gente precisa ter essa consciência, além de planejamento, né? Para quem pretende morar lá fora. Além da gente ter planejamento, a gente tem que ter essa consciência que eu estou indo para casa dos outros, que eu estou indo para o país do outro, não é o meu país. Aí tem gente que muita gente fala assim: "Ai, se for para mim vir para Portugal, como eu estou vivendo aqui, passar por todas as privações que eu estou passando aqui, então é melhor ficar no Brasil. Então por que você foi? Você nem se planejou, né? A verdade é que você nem se planejou. Então, as pessoas fantasiam muito, vão sem planejamento, acham que vai chegar assim, eu estou morando na Europa, que tudo vai ser lindo, que tudo vai ser maravilhoso. Gente, sim, tudo pode ser lindo, tudo pode ser maravilhoso, tudo pode ser muito incrível, mas você terá que trabalhar, você terá que fazer a sua vida lá, né? E aí tem a questão do frio. Eu tenho uma amiga, por exemplo, que mora na Europa, ela foi pra Irlanda, conheceu um rapaz, casou, ela tá sofrendo muito lá. Ela diz que ela tem muitas dores, ela não consegue fazer nada. Por quê? Porque ela não está habituada ao frio, e lá faz muito frio. Então, assim, é um país que para morar, eu não vou, porque eu sei que eu não vou conseguir, que eu não aguento o frio. Portugal é um país também que no inverno é muito frio. Então, quando a gente vai fazer essas mudanças, a gente tem que estar preparado e se preparar, né? Na Europa, pessoal, eu não sei assim se vocês já viram, mas eu faço muitas pesquisas, né? Desde que eu comecei a planejar, lá não existe esse negócio de que eu tenho 50 anos, eu não posso trabalhar, eu tenho 60 anos, né? Eu não posso trabalhar, diferente de nós aqui no Brasil, que aqui no Brasil a gente sabe que o idoso, né, que é experiente, que deveria ser valorizado no mercado, pelo contrário, ele é descartado. Na Europa, não. Lá não importa quantos anos você tem. Se você quiser trabalhar, tem que ter trabalho para você. Você trabalha, tem trabalho para todo mundo, para quem quer trabalhar. Portugal, eu tenho pesquisado, tem muito trabalho em todas as áreas. Tá faltando até gente para trabalhar. Mas aí, por outro lado, tem a questão da moradia, né? Que assim tá muito difícil, as pessoas não tem muita gente e não tem tanta moradia assim, e o governo português tá sofrendo com essas questões. Então, gente, assim, eu no meu canal eu falo sempre, eu estou contando aqui o meu planejamento, sabe? Mas eu não incentivo ninguém a ir para lugar nenhum. Você que tem que saber o que é bom para você, o que é melhor para você, mas se você decidir, aí que você tenha consciência que você precisa fazer um bom planejamento, aonde você vai ficar, né? Aonde você vai morar, e o mais importante, ir lá e respeitar o país dos outros, porque lá não é a sua casa, né? Eu sei que Portugal é um país lindo, que é um país maravilhoso, que recebe todo mundo de braços abertos, mas você tem que ir lá, né? E respeitar o país, né? E além de respeitar o país, você tem que respeitar as pessoas, respeitar as regras, respeitar como as pessoas vivem. Agora, para você sair daqui do Brasil, para qualquer parte do mundo, não ter um planejamento e chegar lá e ficar falando mal do país dos outros, gente, também não faça isso, que não é legal. Assim como nós brasileiros não gostamos que as pessoas de outros países, outras nacionalidades venham aqui e saiam falando mal do Brasil, a gente não gosta. É óbvio que as pessoas lá fora também não vão gostar, né? E aí muita gente também fala assim, mas português não gosta de brasileiro. Gente, vocês não podem falar isso, talvez baseado na experiência de uma pessoa. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço online de várias partes do mundo e as pessoas são legais, né? Mas assim, a gente tem que saber respeitar o outro, saber respeitar o espaço, tá? Porque Portugal é uma população muito velha, os velhos não gostam de brasileiros, não gostam de estrangeiros. Gente, vocês, olha,
Eu, desde pequeno, eu sempre gostei muito de fazer amizade com pessoas mais velhas. Se vocês se aproximam, se vocês criam um vínculo de amizade com a pessoa que tem mais idade que você, olha quanta coisa você pode aprender, olha quantas experiências, olha quanta coisa essa pessoa pode trazer para sua vida. Então eu acho que é isso, gente. Eu acho que o importante é a gente se planejar, saber que estamos indo morar no país dos outros, né? Que a gente tem que respeitar os outros, respeitar o país, respeitar as leis, respeitar as regras. E se for para você ir para o país dos outros sem planejamento, para chegar lá e começar a fazer corpo mole, né? E pior ainda, ficar falando mal do país dos outros, não vá, fica no seu país, fica aqui mesmo, fica aqui no Brasil ou aí no seu país de origem. Então, assim, eu tenho visto muitas coisas, acredito que todos vocês também têm visto muitas coisas na internet, muita gente falando mal de Portugal, né? Exatamente por essa questão de moradia, trabalho não é questão, porque trabalho a gente tem para todo mundo, em todas as áreas, precisa de muita gente para trabalhar em Portugal. E assim, com planejamento, gente, ir legalmente morar no país dos outros. E uma coisa que eu digo sempre aqui no canal: se for para você sair do seu país, né? Se for para sair aqui do Brasil, nós que somos brasileiros, e você ir morar lá no país dos outros, para você sofrer, para você não ter dignidade, gente, para você não ter uma saúde de qualidade, para você viver ser uma pessoa presa, como muitas pessoas e amigos que eu tenho que foram para os Estados Unidos, que essas pessoas, por exemplo, elas ficam com medo de ficar doente. Porque se elas ficarem doentes, elas não podem ir procurar uma emergência, procurar um atendimento de saúde, porque elas podem ser deportadas. Então eu sempre falo assim: eu não iria para um lugar desse para sair do meu país e não ter dignidade no país dos outros, viver lá como escondida. Eu não iria. Então eu acho que isso é válido, acho que a gente tem que pensar sobre isso. Agora, se você tem vontade de sair do seu país para ir crescer lá fora, para você contribuir, né, aprender, ter experiência, aprender ser a cultura das pessoas, você estudar lá, gente, isso é uma riqueza, e quem tem oportunidade de fazer isso é um privilegiado. E dificuldades nós vamos ter em qualquer parte do mundo, vivendo em qualquer lugar, em qualquer país, as dificuldades vão sempre existir, sim, até porque eu acho que as dificuldades é o nosso combustível, é aquilo que nos move, né, a buscar sempre o melhor para nós e a querer sempre o melhor. Então, se você tem vontade de ir com os 60, 70, 80, 90, 100 anos, não importa. Se você tem vontade de ir, se planeje e vá com consciência. O vídeo de hoje era isso que eu queria falar com vocês. Também quero pedir, se você não é inscrito, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal, se você tem alguma experiência, alguma vivência, né? Se você conhece alguém que está vivendo lá fora, em qualquer parte aí do mundo, deixa aqui nos comentários também. Se vocês quiserem me seguir no meu Instagram, eu vou deixar o meu @ aqui também. Um beijo grande para vocês e até o próximo vídeo, pessoal!